Graça e paz, igreja. Que bom a gente poder estar juntos, celebrando o Senhor, cantando, louvando, orando, tendo a palavra para nortear os nossos passos, a nossa vida. Então, queria ler com vocês no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Antes dos nossos 40 dias de jejum e oração, nós pregamos a mensagem, primeira mensagem introdutória, que falava sobre a fundação da igreja de Filipos. Foi a primeira igreja cristã na Europa, Filipos. E está baseado, você pode conferir, em Atos 16, a fundação da igreja. Uma série de fatos assim, muito interessantes para culminar na fundação da igreja de Filipos, a primeira igreja em solo europeu. Hoje seria na região da Turquia, na Macedônia. Filipos, a cidade, hoje não existe mais, mas foi uma cidade importante na época. Então vamos lá, Filipenses 1, versículos 1 e 2 apenas. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a versão NVI. A versão da King James, muito parecida, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo durante os 2 anos. Não é que ele escreveu durante 2 anos, mas nesse período de 2 anos em que ele era prisioneiro em Roma, por pregar o Evangelho. Isso aconteceu mais ou menos no final do ano 61 ou no começo do ano 62 depois de Cristo. Mais ou menos também 10 anos após a fundação da igreja de Filipos. Paulo estava na prisão domiciliar em Roma, na casa que ele havia alugado. Havia um soldado que guardava o local e controlava a vida de Paulo. E a igreja de Filipos, sabendo das dificuldades do apóstolo, sabendo do seu encarceramento, envia um dos membros da igreja, de nome Epafrodito, com ofertas, com doações, levando também o abraço da igreja, a simpatia, a empatia dos crentes filipenses. E agora Epafrodito vai retornar a Filipos e leva essa carta aos filipenses como gratidão, com aconselhamento para a igreja, como estímulo à igreja. E nós não sabemos como essa carta, quando Epafrodito chegou a Filipos, foi recebida pela igreja, mas certamente dá para imaginar a alegria deles ao recebê-la, porque imagina, 10 anos depois que Paulo já havia fundado a igreja, ele envia essa carta. Havia um apreço muito grande da igreja por Paulo e vice-versa, pela equipe missionária que implantou a igreja. E então a gente pode imaginar da alegria daqueles irmãos ao receber essa carta, pela ligação estreita que eles tinham, por conta da generosidade da igreja para com o apóstolo e também do apóstolo para com a igreja. E
E esse pequeno ato da igreja enviar uma colaboração para o apóstolo e ser correspondida com uma carta tão significativa, é muito interessante, porque esse fato, esse ato, vai ser repetido, tem sido repetido desde aquela época e tem sido mencionado através dos anos, e nós estamos aqui mencionando um pequeno gesto da igreja, um pequeno gesto do apóstolo, é comentado, é usado por Deus por 2000 anos em todo o mundo. Veja só a importância de um pequeno gesto na presença do Senhor. A história da fundação da igreja de Filipos está, como disse, registrada no capítulo 16 do livro de Atos. Nós já pregamos sobre isso, como eu disse, e se você quiser recordar, vai lá na nossa sessão no YouTube, sessão da igreja, e o nosso canal, e procure Filipos, a primeira igreja cristã na Europa, e você vai encontrar essa mensagem, vai poder pegar detalhes que a gente não vai poder abordar hoje, que a gente tem que seguir. Então, Paulo, vamos recordar alguns fatos, só para nos ajudar a pensar nesse assunto. Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, pretendia ir à Ásia Menor, mas com a intenção de pregar o evangelho, fundar igrejas, que era o seu trabalho, a sua missão, algo bom, mas foi impedido pelo Espírito Santo do Senhor. Chegando a Mísia, ele tentava entrar em Bitínia, e ir lá pregar o evangelho, fundar igreja, e a porta se fechou. Nessa mesma noite, ele teve uma visão dada por Deus, na qual um varão macedônio surgia para ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que isso significava um chamado de Deus para que eles fossem, a equipe missionária fosse para a Macedônia, para a Europa, então pregar o evangelho do Senhor. Então ele se dirige a um navio, pega um navio, vai até Neápolis, desce, e segue 15 quilômetros adiante, vai até Filipos, que não era a capital do distrito, mas era a cidade mais importante. E Filipos era uma cidade que tinha muitos aposentados militares romanos. Era uma cidade desse tipo, chamada Cidade das Fontes também, porque tinha muitas fontes de água. E quando ele chega a Filipos, ele vai procurar tenta procurar um grupo de judeus e verifica que não há sinagoga em Filipos. Talvez não houvesse o número necessário de pessoas interessadas por fundar uma sinagoga. Então, ele procura um lugar de oração e acha um grupo às margens do rio, chamado um grupo de oração, e lá ele prega o evangelho. E uma mulher, uma judia, chamada Lídia, vendedora de púrpura, vendedora de tecido, uma mulher que tinha um certo poderio financeiro, uma certa importância, ouve a mensagem a respeito de Jesus e se rende ao Senhor, e é a primeira convertida em solo europeu. Ela era judia de Tiatira, mas estava na Europa. Então ela é a primeira judia, a primeira mulher na Europa, a primeira pessoa na Europa a se entregar a Jesus. E ela fica tão feliz que chama a equipe missionária para se hospedar na casa dela. E toda a família conhece Jesus como Senhor e Salvador. Então se tornam também os familiares de Lídia discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estão instalados lá na casa de Lídia, Paulo, Timóteo, Silas, a equipe missionária. E eles costumeiramente se dirigem ao local de oração, junto ao rio, para continuar pregando o evangelho. E nessas andanças dele, caminhando até a margem do rio, uma jovem pitonisa, uma jovem com espírito de adivinhação, sempre
os perseguia, gritando que eles eram homens do Deus Altíssimo, que anunciavam a palavra de Deus, a palavra de Deus Altíssimo, e assim. Foram alguns dias sucessivos, até que um dia Paulo diz assim: chega, já me cansou esse negócio. Então, confronta o demônio que estava na moça, o espírito que estava na moça, repreende e expulsa aquele espírito da jovem adivinhadora. E ela é liberta e já não pode mais adivinhar. Os donos, que era uma jovem escrava, os donos dela, os proprietários, os exploradores da garota, ficam furiosos porque tiveram interrompida a sua fonte de renda. Já não podiam mais usá-la para ganhar dinheiro. Então ficam furiosos, fazem um rebu na cidade com notícias fakes. Fake não é só dos dias de hoje, naquele tempo já tinha muita mentira. Não é só dos nossos políticos de hoje, já tinha naquele tempo. Então ele inventa uma história que culmina na prisão de Paulo e Silas. Eram os dois que estavam juntos naquela missão, naquele dia. Então Paulo e Silas são aprisionados, são espancados, jogados na prisão. E lá, à meia-noite, já imagina, o cara espancado, o cara humilhado, sabe o que eles fazem? Murmuram, reclamam, dizem: eu estou fazendo a obra do Senhor e que tal coisa acontece, é isso? Não, que coisa. Talvez se fosse eu, faria isso, né? Você, né? Não sei, mas eu sei que eles, à meia-noite, espancados, humilhados, o que eles fazem? Eles louvam a Deus, cantam hinos ao Senhor e também pregavam a palavra aos prisioneiros. E nesse momento que eles cantam, que eles louvam, que eles adoram o Senhor, achando que tinha sido um privilégio serem espancados, perseguidos, porque haviam feito um benefício para uma jovem prisioneira de um espírito maligno, acontece um terremoto. As portas dos cárceres se abrem, as correntes se rompem e eles estão livres. O carcereiro que tratou aqueles homens com tanta crueldade, olha as portas abertas da prisão e pensa assim: olha, escaparam todos, o que será de mim? Vou ser punido por isso, porque vão entender que eu não tive responsabilidade em guardar esses prisioneiros. Então pega da espada para cometer suicídio. E nesse exato momento Paulo grita: não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. E o homem fica perplexo: caramba, eu usei de crueldade com eles, espanquei, aprisionei, joguei lá no cárcere, e eles cantavam, louvavam a Deus. Que fé é essa? Que Deus é esse que faz isso? Então pergunta para Paulo: o que devo fazer eu? Como é que eu posso conhecer esse caminho? E então Paulo menciona aquele versículo belíssimo, Atos 16, 31, que diz, o que diz? Lindo, não é? Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. O que eu posso fazer? Crê, confia no Senhor e serás salvo. Tu, a tua família há de ser salva se você crer. Você crê? Você crê? Você crê? Então, creia no Senhor, confie no Senhor, para que a tua família, a tua casa sejam salvos por Jesus Cristo. Quantos fatos interessantíssimos aconteceram. Porque homens de Deus ouviram, entenderam a missão que Deus lhes estava, obedeceram a Deus, entenderam quando a porta se fechou, e entenderam que Deus abriu uma outra porta, e foram para lá. Assim nasceu a igreja de Filipos, na casa de Lídia, com a família de Lídia, talvez com o carcereiro e a família dele, talvez com a moça
possessa e com sua família, e assim outros mais. Epafrodito também fizeram parte dessa igreja. Agora Paulo, então, escreve uma carta aos filipenses e Epafrodito vai levá-la para aquele povo. Interessante. Paulo não se lamentou, Paulo e Silas não se lamentou, não se lamuriou, não se rebelou, não murmurou, mas pelo contrário, escreveu uma carta cheia de alegria. E esse é o tema que poderia ser intitulado de A Carta Filipenses, a Carta da Alegria. Por que Paulo estaria tão feliz? Porque a igreja o apoiou enquanto ele estava na prisão, lhe enviou ofertas, enviou contribuições, certamente fez doações e mostrava solidariedade, empatia, simpatia, certamente orava por ele e pelos demais. Era uma igreja, Filipos era uma igreja admirável, era uma igreja que amava o apóstolo e era amada por ele. Então, vamos começar a estudar Filipenses, a carta da alegria, escrita por um prisioneiro. Paulo e Timóteo, começa ele. Paulo e Timóteo. Paulo estava com Timóteo, um companheiro quase inseparável do apóstolo. Timóteo é citado aqui nessa carta, não porque fosse o coautor de Filipenses, mas porque tinha uma conexão muito forte com os filipenses. Então, por isso, Paulo cita, ele estava na fundação da igreja, ele fez parte do grupo que fundou a igreja naquela cidade. Então, havia um elo muito estreito de Timóteo com a igreja de Filipos. E foi ele quem implantou essa igreja juntamente com Paulo e Silas, e ele tinha um profundo interesse pelos filipenses, como a gente vai ver ao longo da carta. E, portanto, Paulo inclui o seu nome, o nome de Timóteo, com o objetivo, talvez, de demonstrar afeto, talvez dizer, olha, nós estamos juntos, mas também porque Timóteo era visto pela igreja de Filipos como uma autoridade, sendo muito querido pelos filipenses. Isso fica perceptível quando a gente vai estudando a carta, a ponto de os filipenses, quando tinham algum problema, pedirem ao apóstolo que enviem Timóteo para nos ajudar nessa questão. Então havia uma afinidade, havia um elo estreito com ele. Parece que Paulo faz uso do nome de Timóteo para reforçar também o conteúdo da mensagem que ele vai expor ao longo da carta, mostrando que ambos têm o mesmo pensamento a respeito dos filipenses. E, repare, ambos se intitulam de servos, não de senhores da igreja, mas de servos. Eles entendem que eles não têm poder autoritário sobre aquela igreja, mas são servos, estão lá, servos de Deus, servos dos irmãos, para ajudarem, para cooperarem. Interessante também notar que Paulo, nessa carta, não incluiu seu título de apóstolo. Nas outras cartas, quase todas, em 8 delas, ele vai dizer Paulo apóstolo, Paulo apóstolo. Filipenses não. 1ª e 2ª Tessalonicenses, que também eram igrejas macedônias, também não. E Filemão. Nas demais, ele sempre usa o título dele de apóstolo do Senhor. E por que será, hein, que ele não usou o título de apóstolo? Por aí, muitos pastores, muitos diáconos, muitos membros de igreja agem como se fossem os donos, os proprietários da obra do Senhor, da igreja do Senhor. Mas a postura correta de cada um, que cada um deve ter, é a de ser servo da igreja e não senhor da igreja. Senhor é Jesus. Esse é o padrão de Jesus. Olha o que Jesus ensinou. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi servo. Então a recomendação é que imitemos o nosso Salvador nesse jeito de ser. Por que Paulo omitiu seu título de apóstolo? Comentaristas
dizem que ele não viu necessidade de fazê-lo, de recorrer à sua autoridade apostólica, como fez nas outras cartas, porque Filipos reconhecia a autoridade dele. Filipos não contestava o fato dele ser apóstolo, como, por exemplo, a igreja dos Gálatas. Aos Gálatas ele tem que dar uma correção na igreja e dizer: sou apóstolo, porque em Gálatas havia um grupo de homens hereges que estava no seio da igreja tentando disseminar doutrinas estranhas, doutrinas errôneas, para desviar a igreja do Senhor. Então, para isso, eles tentavam solapar a imagem do apóstolo, dizendo que apóstolo coisa nenhuma, aquele apóstolo é de Araque, coisa e tal. Mas não acontecia isso em Filipos. A igreja de Filipos reconhecia a autoridade de Paulo. E, ao invés de se denominar apóstolo, Paulo diz: servos de Cristo Jesus. Ele usa a palavra grega doulos, que quer dizer servo, escravo. Doulos, servo, tem o sentido de escravo. É um termo comum nos textos paulinos. Ele muitas vezes usa essa expressão, servo do Senhor, servo de Deus. Mas em saudação a uma igreja é a primeira e única vez que ele faz. Paulo, servo do Senhor. E em Filipenses há um significado especial quando ele substitui apóstolo por servo. A interpretação é que Paulo, antes de começar a tratar a humildade cristã que ele quer ensinar à igreja, ele coloca-se também numa situação de humildade. Primeiro, não usando títulos que poderiam dar uma impressão errada de posição privilegiada. E depois, adiantando o que queria ensinar à igreja. Sua saudação está diretamente conectada ao conteúdo da mensagem que ele vai expor àquela igreja. Uma mensagem de humildade, cujo ápice é Filipenses 2,7, quando diz assim: mas, falando de Jesus, mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É isso que ele quer ensinar à igreja: humildade, despojamento para servir, o que Jesus fez. Outra curiosidade é que Filipenses é a única carta em que Paulo compartilha o título de servo com algum companheiro. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Por quê? A resposta está na mensagem que Paulo pretendia ensinar. A humildade é o fator principal, básico, essencial na igreja de Jesus. É ela que vence as diferenças de homens e mulheres, de pretos e brancos, de ricos e pobres, de importantes e não importantes, de letrados e iletrados. É o sangue de Jesus Cristo que nos coloca debaixo da autoridade do Senhor. O que nos une é saber que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, somos propriedades dele. Se é assim, ele deve estar presente em nossas conversas, em nossas atividades, em tudo aquilo que fazemos. Jesus deve ser o tema principal da nossa conversação. Por aí, nesses tempos, eu deixei de ouvir, de assistir jornal, nem praticamente não vejo TV, porque estava muito chato aquele negócio. Era só notícia, não só da pandemia, mas notícias de política, e você já sabe, né? Com a qual a gente disse: meu Deus, isso está fazendo mal. Eu deixei até de ver, de assistir. Não estou perdendo o meu tempo, porque senão a gente se encontra e você vê: já viu Lula, já viu Bolsonaro, e fulano, e não sei o quê, quantos morreram? Sabe, a gente fica nessa. Mas que nós que somos do Senhor, precisamos ter como tema da nossa mensagem, tema da nossa conversação principal, o Senhor Jesus Cristo. Quando você se encontra com seus irmãos na fé, seus amigos em Cristo, qual é o tema da conversa de vocês? Só o jogo de futebol? Só a política que não vai lá bem das pernas?
que seja Jesus o nosso tema. Como é bom a gente poder conversar das coisas de Deus. Eu de manhã até falava assim, olha, então, nas minhas caminhadas pela manhã, Juarez estava presente, Juarez já foi comigo, como guarda-costa, e a gente vai conversando das coisas de Deus. Rafael já foi algumas vezes, e a gente vai falando das coisas de Deus. Às vezes sim, sobre problemas, mas colocando aqueles problemas sob a luz do Senhor. É assim que tem que ser. A nossa conversação tem que ser dirigida para o alto. E a carta é endereçada a quem? Aos santos em Cristo, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Quem são os santos? Já havia canonização naquele tempo? Não. Quem são esses santos? Puxa, todo mundo assim, nessa voz uníssona. Os santos eram os crentes em Cristo Jesus, eram os participantes da igreja. São esses os santos. A palavra santo significa separado. Separado não para isolamento, para não se relacionar. Não é isso, mas separado para um propósito. Você sabia? Você é santo. Você é santa. Isso quer dizer que você é separado ou separada para um propósito. Então, haja conforme o propósito para o qual Deus levantou você. Santos são pessoas que passaram a ter uma visão diferente da vida, têm um propósito construtivo neste mundo. Então, sob esse aspecto, você é santo? Santo não é só não fumar, não beber, não roubar, não olhar para a mulher ou para o marido da vizinha ou do vizinho. Não, santo não é só isso. Santo é viver para um propósito, para exaltar a Deus com a sua vida. Matthew Henry, um teólogo do ano 1600 e alguma coisa, 1640, mais ou menos, diz que Paulo menciona a igreja, os santos, antes dos oficiais da igreja, bispos e diáconos, porque os ministros existem para a igreja, para servir a igreja, para edificar e beneficiar a igreja, e não o contrário. A igreja não existe para dar fama a um ministro, a um pastor, a um suposto apóstolo, a coisas assim. A igreja não existe para o domínio ou para a prosperidade de um ministro, mas o ministro, sim, existe para servir, edificar, beneficiar a igreja. E agora, quem são os bispos? Quem são os diáconos? Bispos é outra maneira de chamar os pastores. Bispo não é título hierárquico. Você começa embaixo, algumas igrejas fazem assim, começa de baixo, evangelista, sobe um pouquinho, vira pastor, sobe um pouquinho. Não, é evangelista, sobe um pouquinho, vira presbítero, sobe um pouquinho, vira pastor, sobe um pouquinho, vira outra coisa, bispo, apóstolo, sei lá o quê. Sabe, esses títulos não são para hierarquização da igreja. Eles, na verdade, são títulos intercambiáveis, são títulos para a mesma pessoa. Então, pastor, bispo, presbítero ou ancião. Presbítero é a forma grega, ancião é a tradução da palavra presbítero. Então, qualquer nome desse, pastor, bispo, presbítero ou ancião, biblicamente são a mesma pessoa. Só mudam as funções. Então, se vai presidir a igreja, bispo. Entendido? Mas todos são pastores ou são bispos, são presbíteros ou anciãos. São termos para a mesma pessoa, no exercício de funções diferentes. E então é isso. A gente não vai entrar aí no texto de mostrar isso. Se você quiser, a gente passa. E diáconos? Quem são os diáconos? Diáconos eram pessoas incumbidas de exercer uma função que aliviasse a carga dos pastores, ou bispos, ou presbíteros, ou anciãos. E seu surgimento está em Atos 6, e quando surgiu aquela questão que as viúvas helênicas, então as mulheres
idosas de origem grega reclamaram que estavam sendo preteridas, ou seja, elas acharam que as mulheres viúvas, anciãs, judias estavam sendo beneficiadas enquanto elas estavam em segundo plano. Então elas reclamam: cadê a cesta da paz? Né? A gente não está ganhando, só está indo lá para as viúvas hebreias, judias, e nós, né? Então é feita uma reunião, escolhem 7 homens cheios do Espírito e é instituído o diaconato. Então, diáconos, está isso relacionado aos que cuidavam da distribuição, da doação aos pobres, também daqueles que ajudavam na igreja, servindo, arrumando, ajudando. É para isso que é diácono. Hoje em dia você vai por aí, diácono para que é? Dependendo do lugar, diácono serve ceia. Não é assim? Então, eu lembro, né? Uma igreja que tinha um grande corpo diaconal no dia de ceia, todo mundo internado, de terno, gravata, tinha uma coreografia especial, né? Na hora da ceia, iam todos eles, distribuir a ceia, até era bonito, né? Mas não é só para isso. Aqui, graças a Deus, todo mundo distribui ceia, né? Todo mundo é diácono nesse sentido. Há outras igrejas em que o diácono está lá para apurrinhar a paciência do pastor. Eu conheci gente assim, que estava lá colocado para infernizar a vida do coitado do pastor, do obreiro. E assim era. Mas não é para isso que Deus levantou diácono. Aqui na CBP teve um tempo que uma pessoa, um dia chegou assim, a gente não tinha oficialmente diácono, e então essa pessoa chegou e falou assim, um dia levantou e falou alto no meio da igreja: nós precisamos instituir diáconos, porque precisamos pôr diácono para tomar conta do pastor. Foi isso. Ele falou: sai fora, meu. Eu lá preciso de alguém para tomar conta da minha vida, né? Já tem a Marli tomando conta da minha vida, tomando conta de mim. Não precisa de um diácono, né? Isso. E já não preciso, não é para isso. Isso não é função do diácono. Diácono está para servir, é servo também. Diácono, dono de igreja, ou pastor, dono de igreja, ou membro, dono de igreja. Vocês já não ouviram falar daquelas igrejas que tem família, que manda na igreja? Quando não gosta do pastor, empurra o coitado fora. E vem outra, elas não gostam também, põe fora, empurra para fora. Olha, diácono, pastor ou membro, dono da igreja, família dona da igreja, é uma grande incoerência, porque não faz parte da missão de ninguém uma coisa dessas. A carta é destinada a todos da igreja, aos santos, são os crentes, aos oficiais, no caso pastores, diáconos, é para todos os da igreja. Quem está conectado a Cristo deve se submeter à palavra, independente da sua função. Líder de louvor tem que submeter à palavra de Deus. Pastor tem que submeter à palavra de Deus. Motorista de ônibus também. Sejam os verdadeiros, sejam os apócrifos. Tem que submeter ao senhorio de Jesus, a palavra de Deus. Sabe? Então, independente da sua função na igreja, você deve estar submisso à palavra de Deus, porque todos nós carecemos da palavra do Senhor, a fim de formar em nossas vidas o caráter de Cristo em nós. Todos nós precisamos ser transformados dia a dia, precisamos adquirir o caráter do Senhor, sendo santificados, sendo separados, vivendo para o propósito para o qual Deus nos chamou. Então, submeter-se à palavra pressupõe-se que se separe tempo para lê-la, para estudá-la, para refletir nela, para conversar sobre ela. Você faz isso? Você reflete na palavra, você lê a palavra de Deus, você conhece a palavra do Senhor, você conversa da palavra do Senhor com outras pessoas? Ao destacar a liderança, mencionando aí diáconos, pastores e diáconos, Paulo traz honra para aqueles crentes, mas traz junto a responsabilidade que eles têm de aplicar a palavra às suas vidas. Paulo exorta na epístola, na sua carta, que a liderança deve ser honrada, respeitada,
mas também deve ser responsabilizada pela saúde espiritual dos seus membros e da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, vamos honrar sim os nossos líderes que têm trabalhado, que têm servido, seu líder de célula, talvez, pessoal que ministra no Ministério Infantil, pessoal que serve aqui na igreja, na transmissão, no cuidado lá na porta, sabe? A gente tem que se honrar uns aos outros. Lembrar que temos que cuidar também uns dos outros. Porque às vezes a gente ouve alguém dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida. Pastor nenhum vai falar nada para mim. Professor nenhum. Discipulador nenhum. Eu que cuido. Besteira. Todos temos sim a ver uns com os outros. Todos temos sim que cuidar uns dos outros. Por isso somos igreja. E o apóstolo então agora os saúda com... Qual é a saudação de Paulo? Como é que ele falou? Graça e paz. É a minha saudação favorita, você deve ter percebido, né? Chego aqui toda vez, graça e paz, igreja. Às vezes falo bom dia antes, né? Mas graça e paz logo a seguir, porque é a minha preferida. O que é graça? É o grego charis. Corresponde ao hebraico, não sei se eu vou falar certo, o professor de hebraico está ali, depois ele pode me ensinar se eu falar errado, rein. É assim? Ele não sabe? Não sabe também. Ah, tá vendo? Peguei. Rein, H-E-N, tá? Rein. Favor, significa favor. Graça é isso, é favor. Deus usa de bondade para com a sua igreja. Deus usa do seu favor para com a sua igreja. Paulo deseja que a igreja cresça no conhecimento da bondade de Deus. Paz é eirene no grego. Eirene deu o nosso nome feminino aí de Irene. Já ouviu? Conhece alguma Irene? Então, eu conheci algumas Irene na vida. E quer dizer paz. Então corresponde ao hebraico shalom. Shalom você sabe, shalom é hebraico, eirene é grego. É a ideia de algo completo, de uma pessoa realizada, ajustada, não apenas tranquila, mas completa, realizada, ajustada. Então quando se cumprimenta assim, quando há esse cumprimento, é o desejo de que a igreja prove o cuidado misericordioso de Deus e seja uma comunidade de pessoas repletas, completas, realizadas. É esse o desejo. Então, quando graça e paz, que o favor do Senhor seja com você, que você seja pleno de Deus, realizado, completo no Senhor. Esse é o propósito do Evangelho, é a proposta do Evangelho, que provemos a graça de Deus e desfrutemos da paz que Cristo oferece. Quando descansamos em Cristo, temos paz. Ele deixou isso bem claro. É o descanso de sabermos que a nossa vida está em boas mãos. Quer vivamos, quer morramos, estamos no Senhor. Um dia vamos partir, não é verdade? Então, mas saber que vamos partir no Senhor, para o Senhor, isso dá uma tranquilidade, né, fantástica. Saber que podemos descansar nos braços do Senhor, porque estamos nas melhores mãos que há, as mãos de Deus. Você que está em casa, pensa agora aí, a Ondina está dando glória, você ouviu? Está dando glória. É tão bom poder descansar nas mãos poderosas do nosso Deus. Você descansa? Está descansando? Essa saudação está presente em todas as cartas paulinas. Em todas as vezes que Paulo usou essa expressão, a palavra graça precede a palavra paz. Não sei se é real, mas eu imaginei alguma coisa assim. O que isso quer dizer? É que não existe paz sem graça. Se não houver a graça de Deus na sua vida, você jamais terá paz. A paz real. Já imaginou isso? Como alguém pode ter paz em um mundo de guerra? Num mundo tão conturbado como está o nosso, nessa guerra política que está destruindo o nosso país.
como podemos ter paz? Um mundo de dores e sofrimento, tanta gente nos hospitais, tantos queridos nossos sofrendo. Como ainda assim podemos ter paz? Como alguém pode ter paz sabendo que a nossa vida é tão breve, que logo vai desaparecer como fumaça e vai se tornar só uma lembrança na mente de alguns? Como ter paz sabendo que pecamos contra um ser que é santíssimo e um dia seremos julgados por ele? A graça sempre vem antes. O que é graça? A existência de um Deus santo e justo não resolve o nosso problema. Porque, mesmo Ele sendo bom e justo, se Ele nos disse, está salvo, não precisa de nada, não seria justo da parte dele fazer assim. Então, a graça dele proveu Jesus, que veio a este mundo e assumiu o nosso lugar, morreu em nosso favor. E por isso, fomos salvos. E por isso temos paz. Sem Jesus, não há paz verdadeira. E um dia poderemos partir para o Senhor. Ele estará de braços abertos para nos receber. Portanto, graça somente mediante Jesus Cristo. Paz somente mediante a graça. Por isso, igreja, graça e paz. E após a saudação, Paulo vai mostrar a sua alegria em forma de ação de graças. E vai fazer uma belíssima oração a partir do versículo 3. Mas essa oração é assunto para um outro dia, para o próximo capítulo da nossa viagem por Filipenses. Agora gostaria de trazer algumas lições a respeito da igreja de Filipos. E para você não pensar que eu estou ficando gagá, a Mali diz que eu estou. Mas não é verdade, é fake. Tá? Algumas lições. Por quê que eu estou falando isso? Porque essas lições que eu vou lembrar agora, quase todas elas eu já mencionei na pregação da introdução a Filipenses, quando falei sobre a fundação da igreja. Então eu estou repetindo, mas é consciente, tá bom? Não é esquecimento não, tá bom? Vamos lá? Algumas lições para as nossas vidas, veja o que você pode pegar para você. Primeira, o Espírito Santo dirige quanto àquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer. Às vezes o Espírito diz, vai, e às vezes ele diz, não vai. Às vezes ele diz, vem, e às vezes ele diz, fica. Às vezes ele abre a porta, e às vezes ele fecha. É assim, ele é autoridade, ele é soberano para fazer isso. A gente não precisa ficar pensando que ele vai agir sempre da mesma forma. Ele age da forma que lhe é conveniente. Não segundo o nosso critério, mas segundo o critério divino. Então, não estranhe as ações do Espírito Santo, às vezes parecerem antagônicas. Ele faz como quer, diz a palavra, que ele sopra onde quer, do jeito que ele quer. E o mesmo Espírito que enviou Barnabé e Paulo de Antioquia para a obra missionária, para a primeira viagem, é o mesmo Espírito que impediu Paulo de ir para a região frígio-gálata e depois para a Bitínia na segunda viagem. Primeiro ele impulsionou para a primeira viagem e para a segunda ele não deixou que eles fossem para onde eles pensavam que tinham que ir. Ou seja, o padrão de Deus é não ter padrão. O padrão do Espírito é não ter padrão. Ele faz como quer, sopra como quer, aonde quer e com quem quer. Problema dele, não nosso. Outra coisa, o crente deve depender do Espírito para guiá-lo a evangelizar nos lugares certos, ao povo certo, no tempo certo, do jeito certo. O Espírito que impediu os missionários, por 2 vezes, de irem onde eles pensavam ser o lugar certo, os enviou a Macedônia, a Filipos, e lhes permitiu fundar a primeira igreja na Europa. Outra coisa, 3, a autoridade universal de Jesus é superior ao poder de todos os espíritos malignos, de
e de todos os demônios. Como orou aqui o pastor Márcio, ele é autoridade até sobre os demônios. Paulo, usando o nome de Jesus, expulsou da jovem pitonisa de Filipos um espírito de adivinhação e a tornou liberta, livre, para seguir a sua vida e, quem sabe, servir Jesus. 4. Quando a lei humana vai contra a vontade de Deus, a lei de Deus é sempre superior e deve prevalecer. Paulo foi acusado de ser um judeu proselitista junto aos romanos. Era permitido aos judeus praticar a sua religião, porém, eles não podiam aliciar os romanos, não podiam ganhar os romanos. Mas Paulo falou do amor de Jesus, por isso foi preso, por isso foi espancado, libertou a moça no poder de Jesus, no nome de Jesus, e o crente deve evangelizar sempre, em obediência a Deus. Mesmo que um dia a pessoa que estiver lá no Planalto, ou no Supremo, que manda mais que o Planalto, falar, não pode pregar no nome de Jesus. Compete-nos obedecer a Deus, e não a autoridades humanas nesse quesito. Então, obediência a Deus sempre. Claro, há que ter critérios para você anunciar Jesus, né? Eu lembro assim, então no meio da classe você que está estudando não vai começar a pregar, né? Tem hora para tudo. Ou vai parar de trabalhar lá na sua firma, no seu trabalho. Não, a ordem é, o pastor falou lá domingo que é para pregar Jesus. Então, obedecer ao patrão é secundário, vamos obedecer a Deus e falar de Jesus. Não, aí é incoerência, né? Você tem que servir também. E 5, a chave que abre a porta da salvação é a fé em Jesus. Paulo prometeu ao carcereiro, o que ele prometeu? Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e a tua casa. Então, não existe salvação sem Jesus, não há atalho. O caminho é Jesus, só Jesus. Jesus é a resposta. Então, sem Jesus, como diz aquele cântico, você pirou, você dançou, você se danou. Sem Jesus está perdido. Só Jesus salva. 6. A experiência de salvação é diferente para cada um. A experiência é pessoal, é única. Timóteo, por exemplo, apoiou-se na fé da mãe e na fé da avó, e através delas conheceu as Escrituras, e conheceu depois Jesus também, veio tornar um servo de Deus, foi missionário juntamente com Paulo, Silas e outros irmãos daquela época. Lídia, influenciada pela oração, pela companhia piedosa, abriu o coração na primeira vez que ouviu falar de Jesus. Paulo falando, anunciando a salvação de Jesus, ela ouviu falar e ela diz, é isso, e entregou seu coração para o Senhor, foi salva, e toda a sua família conheceu também a salvação no Senhor. O carcereiro, que havia tratado Paulo e Silas com tanta crueldade, foi tocado pela conduta dos missionários, exemplar dos missionários, e no momento de desespero ele dizia, o que eu posso fazer? Crer no Senhor Jesus, será salvo. Buscou a salvação, encontrou Jesus. Então a experiência sua vai ser diferente do outro, é assim. Um conhece em tenra idade, outro já em idade adulta, mas o importante é que Jesus seja conhecido, que Jesus seja agasalhado no seu coração, como Salvador e Senhor da sua vida. 7. Há situações em que o cristão deve buscar seus direitos. Era proibido açoitar um cidadão romano. Quando Paulo foi açoitado, ele apelou, quero meus direitos de cidadão romano. E as autoridades então ficaram preocupadas, espancamos um romano, e agora? Estamos perdidos. Então ele apelou, mas tenha cuidado, tenha discernimento para exigir os seus direitos. Veja se é plausível naquele momento, veja se é
é viável naquele momento. Veja se exigir os seus direitos, para onde vai lhe levar. Tá? Haja discernimento, peça a Deus para lhe orientar nessas questões. O Evangelho 8 é para todos. Na segunda viagem missionária, pessoas de todas as classes sociais foram evangelizadas. Lídia, uma comerciante próspera, então com recursos financeiros, converteu-se. Uma jovem que era escrava, prisioneira de um espírito maligno, explorada por homens pilantras, exploradores, foi liberta. O carcereiro, homem de classe média, funcionário público, foi salvo também. Familiares de Lídia, familiares dos carcereiros, também vieram conhecer Jesus. Veja então o valor da influência de alguém na vida do outro. A quem você tem influenciado? Se tem influenciado, você tem influenciado para o bem ou para o mal? Como servos do Deus Altíssimo, somos desafiados a influenciar para o bem, levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. Então é isso que você deve fazer. O Evangelho não é seletivo, o Evangelho é para todos. Por isso cabe a nós compartilhá-lo com todos aqueles que o Senhor coloca sob a nossa influência. A quem você tem influenciado? Você que é pai, você que é mãe, você que é vizinho, que é professor, ou que é patrão, ou que é amigo de alguém, tem influenciado aqueles que estão ao seu redor? A quem você tem sido portador das boas novas, das boas notícias do reino de Deus? 9. Observe a disposição de Lídia em servir, hospedando os missionários na sua casa, e de lá então a igreja passou a funcionar na sua casa. Por sua disposição, foi facilitada a instalação da igreja do Senhor em Filipos. Em sua casa, a primeira igreja da Europa se reunia. Que exemplo para nós foi Lídia. Então, disponha-se também a servir, cedendo a sua casa, se possível, para o funcionamento de uma célula, funcionamento de um grupo, ou disponha-se a servir sendo líder, ou co-líder, líder auxiliar, líder em treinamento, ou participante da célula, seja lá o que for, discipulador, professor. Então, disponha seus talentos, suas habilidades, seus dons espirituais para servir na causa de Deus. Disponha-se. A causa do Senhor avança à medida que os cristãos se dispõem a servir com seus dons, com suas habilidades, seus talentos, suas finanças, seus bens. Eu tenho muita gratidão a Deus de lembrar sempre que esta igreja, Comunidade Batista da Paz de São Vicente, começou um dia na sala de casa. Éramos 7 pessoas, um pequeno grupo, e 3 crianças, porque senão meus filhos vão reclamar comigo, né? Eles eram crianças, eles querem fazer parte, isso, claro que fizeram, né? Então eram 7, 2 adultos, 5 jovens, 3 crianças, e a gente começou a nossa reunião. Então tenho muita alegria, alguém já me perguntou, você sente orgulho disso? Não, orgulho não, eu sinto gratidão, porque o Senhor permitiu que esta igreja nascesse lá na sala de casa. E às vezes vai alguém em casa, né, algum pastor conhecido assim, e eu digo, aqui começou a CBP. Nossa, é verdade? É aqui, nesse cantinho aqui, começou a CBP. Que privilégio temos de usar a nossa casa, as nossas coisas, nossos bens. O seu carro não é seu. O seu carro é do Senhor. Dê carona para quem precisa. Não seja munheca. Ajude aquele que precisa. A sua bicicleta, viu? Sua bicicleta é do Senhor. Use para a glória de Deus. Seja lá o que for que Deus coloca nas suas mãos. Use para glorificar o nome de Jesus. A própria casa deve ser usada para evangelizar. Paulo usou a sua casa em Roma. A casa que ele alugara serviu de prisão, mas serviu também para... Foi-lhe permitido, né, que ele recebesse pessoas, e ele recebia e evangelizava, anunciava as grandezas do amor de Deus na sua casa. Use aquilo que você tem para glorificar o Senhor. Não sei
se alguma dessas nossas lições mencionadas aqui serviu para tocar o seu coração, para despertá-lo, para lhe lembrar de alguma coisa. Mas se houve algo assim, se em algum momento Deus falou ao seu coração, olha, isso aí é para você, sabe? Converse sobre isso com alguém. Não guarde só para si, porque senão amanhã você não lembra nada. Mas se você conversar, se você trocar ideias, vai frutificar. Então, meu desafio é esse. Converse sobre o que você ouviu, troque ideias. Quem sabe, falaram que somos uma igreja criativa, de verdade somos. Então, quem sabe vai usar a sua conversa com criatividade, para se criar alguma coisa boa, para edificar, para abençoar. Podemos orar? Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, somos gratos pelo que o Senhor realizou em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque cada um de nós aqui conheceu Jesus e entregou o coração para Ele. E hoje Jesus é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida. Somos propriedades do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Pai, por isso. Somos muito agradecidos pelo que o Senhor fez em nosso favor. Pai, mas agora nós queremos fazer a nossa parte. Nós queremos também contar das tuas maravilhas a outras pessoas que de alguma forma precisam conhecer o teu amor, Pai. Precisam saber que são objeto do amor de Deus. Precisam entender que são amadas pelo Senhor, que Jesus morreu por elas, Senhor. Então, usa o teu povo para ser um povo abençoador. Que todos nós venhamos a disponibilizar nossos dons, talentos, habilidades para o louvor da tua glória. Que as nossas finanças sirvam ao Senhor, que os nossos bens sirvam ao Senhor, que a nossa casa sirva ao Senhor, que nós, Pai, sirvamos o Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos, Pai. Ajuda-nos a fazer a nossa parte. Espírito Santo de Deus, toca nossos corações, para que sejamos assim, como a Nilza orou aqui, igreja relevante. E só seremos, Senhor, se cumprirmos o teu encargo. Ajuda-nos aí para isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.